Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Essa é mais uma crônica ao vivo do canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão que eu mantenho no Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E, portanto, trata-se de um trabalho numa universidade pública. Meu nome é Lúcio Agra e esse canal Arte ao Vivo existe desde 2020, então eu convido você que ainda não conhece o canal a dar uma passeada por ele, dar uma olhada nos mais de 200 vídeos que tem e, se possível, também clicar no sininho, inscrever no canal, porque isso ajuda a impulsionar. Como eu disse, se trata de um trabalho de universidade pública e, portanto, ele tem esse sentido principalmente. E eu tenho feito essa crônica ao vivo, essas crônicas ao vivo, para comentar temas que são, às vezes, coisas que fogem de discussões, digamos, acadêmicas ou enfim, que são, vocês vão ver passeando pelo canal, às vezes tem outras discussões de outras naturezas, ou tem uma continuidade maior. Isso aqui é uma coisa mais fragmentária, que acontece quando me dá vontade de fazer, quando eu tenho a possibilidade, quando pinta algum tema também que me chama atenção, e não precisa ser só um tema atual, embora eu tenha tentado trabalhar com temas contemporâneos, mas também pode ser uma coisa antiga, é o caso de hoje. E esse tema de hoje me pintou porque, tem uns dias atrás, eu recebi, nessas trocas de mensagem, de WhatsApp e tal, recebi um vídeo em inteligência artificial, um vídeo com a locução, essa não era feita por inteligência artificial, a locução de um poema chamado A Morte do Leiteiro, do Carlos Drummond de Andrade, que está no livro A Rosa do Povo, que é um livro de 1945. E era o próprio Carlos Drummond de Andrade, lendo isso já, eu acho que posteriormente, talvez nos anos 50 ou 60, até essas gravações, ele próprio lendo A Morte do Leiteiro. E aí eu fiquei ouvindo o trecho que foi escolhido, era até um vídeo em que a ação se passava numa cidade barroca, mineira, acho que Congonhas, mas misturava um pouco com Ouro Preto e tal. Imaginava assim a entrega do leite nos anos 40, e o poema, na verdade, não é sobre a entrega do leite, ela é sobre um assassinato, o assassinato de um rapaz que entregava leite numa cidade que foi confundida com um ladrão por um morador que tinha lá suas paranoias e tal, e sacou de um revólver. Aliás, uma coisa que demonstra que isso não é novidade. Os próprios versos do poema apontam para isso, né? Porque, como dizem alguns autores, que esse poema é uma discussão sobre a impessoalidade da vida urbana, o medo das pessoas, né? E aí o leiteiro vai bater na porta, o sujeito confunde ele com o ladrão e acaba atirando nele e o cara morre. Mas o poema, a história, o enredo, né, como acontece com uma parte dos poemas da Rosa do Povo, talvez a grande parte, é um poema que a gente chamaria antigamente, usando uma expressão francesa, engagé. É um poema comprometido, né, que quer, na verdade, chamar atenção para questões sociais importantes e tal. Mas o que me chamou a atenção foi a voz do Carlos Drummond de Andrade lendo o poema, o modo como ele lia o poema e o tipo de verso longo que, a essa altura, o Drummond estava usando, uma coisa um pouco diferente daquilo que era costume no modernismo, no começo do modernismo. O Drummond não é, como a gente sabe, um poeta mineiro, não é paulista, não vem naquela primeira geração dos modernistas do Rio, de São Paulo. Ele vem um pouquinho depois, tem uma longa correspondência com Mário de Andrade, né, com o modernismo de 22, de São Paulo, mas não pertence exatamente àquela época, né? E, assim como o Manuel Bandeira e outros, depois vai
praticar o verso longo e vai fazer um tipo de poesia que às vezes até meio se confunde com a prosa, enfim. Não é do meu interesse falar disso e nem falar do Drummond aqui. O meu interesse é falar, na verdade, de um outro poeta, um poeta bem posterior. O poema do Drummond, curiosamente, me despertou a lembrança de um outro poeta, porque esse outro poeta fez um livro que está aqui. O poeta de que eu vou falar chama-se Juscelino Grunewald, que fez esse livro aqui, Pedras de Toque da Poesia Brasileira. É um dos livros do Juscelino. O que é esse livro? Esse livro é uma coletânea, uma coisa raríssima de se fazer no Brasil. Claro que tem muitas coletâneas de poetas aí, conhecidas e menos conhecidas. O hábito de fazer coletâneas de florilégios, como se chamava antigamente, da poesia brasileira, é um hábito antigo. Tem esse costume de fazer antologias de poesia e tal no Brasil, e isso é muito antigo, vem do século XIX. Não há nenhuma novidade no Zelino ter feito isso no ano de 1996. Mas a novidade é que o Zelino fez algo que não era muito comum, por incrível que pareça, parece uma coisa bem antiga, mas não era muito comum na poesia brasileira, que é selecionar trechos de poemas, né? Trechos de poemas, e fazer uma antologia das pedras de toque. Então, essa expressão que foi muito usada pelo Ezra Pound, pelo poeta americano Ezra Pound, em inglês é touchstones, né? As pedras de toque da poesia brasileira seriam os versos que, ao ver do Zelino, na opinião do Zelino, seriam versos dignos de nota, que precisariam ficar para a história. Então, se encontra, por exemplo, Caminhando contra o Vento, sem lenço, sem documento, Caetano Veloso. Você encontra o Cante a Palo Seca, um cante desarmado, só a lâmina da voz, sem a arma do braço, João Cabral de Melo Neto, a Palo Seco, e assim por diante. Muitas passagens, muitos poemas muito interessantes, coisas que ajudam, é um tipo de antologia que costuma despertar interesse das pessoas que são curiosas de poesia e vão buscar onde é que estão esses versos, essa passagem. Às vezes é um verso, às vezes são dois, às vezes é uma estrofe inteira que ele coloca citada aqui. E aí, quando você vai procurar, tem um índice, naturalmente, alfabético de todos os autores citados, e você encontra lá Carlos Drummond de Andrade, provavelmente junto com Augusto dos Anjos. Deixa eu ver se é algum outro. Jorge de Lima, Manuel de Barros, Sousandra de um pouco menos. É um dos poetas, talvez o poeta mais citado. É curioso, porque Augusto dos Anjos e o Carlos Drummond de Andrade são os dois poetas mais citados. Agora eu vou dar um contexto. Zelino Grunewald é um dos nomes fundamentais da história da poesia concreta no Brasil. Ele, juntamente com Haroldo de Campos, com Augusto de Campos, com Décio Pinhatari, com Ronaldo Azeredo, Ronaldo Azeredo um pouquinho depois, construíram, né, um empreendimento que transformou completamente a poesia brasileira nos anos 50, primeiro em 1956 e depois em 1958 no Rio de Janeiro, com as exposições de poesia concreta e de arte concreta, modificaram o panorama da arte brasileira a partir de então e estavam muito relacionados com todo um clima que existia nos anos 50, que costuma se chamar da época do desenvolvimentismo, a época da bossa nova, a época do Brasil campeão mundial de futebol e assim por diante. Nessa antologia, ele seguiu muito mais a vontade dele mesmo, embora citasse um termo, digamos, do repertório da poesia concreta, porque Pedras de Toque, né, ou seja, uma referência clara ao Ezra Pound, que é uma referência fundamental do próprio plano da poesia concreta, ele se deu o direito de escolher os poemas que achasse mais interessantes. Não obstante isso, eu tenho aqui comigo, guardei junto com os livros do Zelino, essa lindíssima montagem feita pelo próprio Augusto de Campos. Zelino nasceu em 1931 e morreu em 2000 com 69 anos, morreu muito cedo. Ele era da mesma idade
do Augusto de Campos. Eles são quase que, poderia se dizer, de certa forma, um pouco irmãos, né? No sentido também, não só da amizade, mas também de serem exatamente da mesma geração. Augusto de Campos está agora com 95 anos, se Zé Lino fosse vivo, estaria com a mesma idade. E eu guardei, na verdade, nesse suplemento mais da Folha de São Paulo, que foi publicado em 8 de outubro de 2000, acho que por ocasião da morte dele, o Augusto fez essa linda montagem aqui, né, dessa matéria. Aqui está o poema do Zé Lino, Vai e Vem, e Vai e Vai, e Vai e Vem, e Vem e Vai, que é um poema absolutamente genial. Um dos acontecimentos da poesia concreta é aquilo, a matéria, o lindo texto que Augusto escreveu em homenagem ao Zé Lino. E aí, por coincidência, eu nem lembrava disso, mas o texto tem 2 páginas e depois vem um texto sobre o Drummond, né? Então, fica justificada de uma forma, digamos, esotérica, né, a minha menção ao Zé Lino. Mas a escolha do Zé Lino era por causa dessa história, porque eu ouvi o Drummond lendo o texto e me fixei num dos versos, que eu já não me lembro mais qual, do Drummond, e naquele momento eu achei aquele verso que soava muito bem. E aí eu lembrei do Zé Lino, da Antologia das Pedras de Toque do Zé Lino, e fui lá ver. Deixa eu ver quantos versos o Drummond ele põe. Ele botou um monte de versos do Drummond. Eu estou achando mais importante falar de Zé Lino, porque, primeiro, Zé Lino é um poeta que está sendo pouco lembrado hoje em dia. E ele foi absolutamente importante. Eu acabei de falar dessa questão das antologias, né? Eu, quando era criança e adolescente, tive contato com antologias de poesia. Eu não gostava muito de poesia, eu não tinha muito entusiasmo. E aí eu li aquilo assim, como se estivesse lendo qualquer outra coisa que me caísse às mãos, lia por ler, né? Mas depois, isso foi tremendamente importante para mim, porque isso é como a música que você ouve, e na época você não gosta, e depois você volta para aquela música e aquela música te chama a atenção de uma forma que não tinha chamado a atenção antes. Ela passa a ter uma relevância que até então não tinha. Justamente isso que, de certo modo, me parece, se passou comigo em relação à poesia. A poesia, para mim, começou, na adolescência, começou a despertar de uma forma como ainda não tinha acontecido até então, né? Embora a coletânea de poemas lá, a Antologia Escolar Brasileira, que era uma antologia bem interessante, ela era publicada, imaginem vocês, pelo Ministério da Educação e Cultura. Ele pagava pessoas para fazer uma antologia para ser usada nas escolas, que tinha trechos em prosa e muita coisa de poesia. E tem coisas de poesia que eu conheci através dessas antologias. O Ezra Pound considerava que a antologia era muito importante, e isso é uma coisa abundante em todas as culturas, essa coisa da coleta de poemas. A gente sabe hoje da existência de um Gregório de Matos, por exemplo, porque os poemas que eram guardados oralmente, ou seja, na memória das pessoas que iam repetindo umas para as outras, esses poemas foram coletados e postos numa antologia, né? Você pode ter uma antologia de um poeta ou de vários poetas. E a antologia, então, portanto, é importantíssima, mas o Ezra Pound achava que você tinha que fazer um corte nessa antologia para ver o que nisso era relevante, ou seja, sobrevivia, né? Uma pergunta que até o próprio Marx se fez: por que até hoje as pessoas ainda leem com interesse Homero, né? Poeta grego, antes da decadência ateniense e tal, um poeta que fez a gesta da origem, vamos dizer assim, da cultura grega, como o Mahabharata também foi uma gesta de origem, como a própria Bíblia, né, é uma narrativa em versos da origem do povo judaico, no caso. Esses poemas ainda são lidos. Será que é só por causa da civilização? Então, o próprio Pound dizia assim: Homero ainda está vivo para aqueles que encontram hoje correspondência entre aquilo que ele fez naquela época e um momento contemporâneo. Então, ele defendia a ideia de que toda época tem que fazer um recorte na história da literatura, na história da poesia, para separar o elenco dos autores. Ele usava essa palavra elenco, dos autores que são realmente relevantes para o seu tempo.
Isso é o que ele chamou de paideuma, o tão mal compreendido paideuma, né? Então, é uma seleção, e essa seleção ela pode mudar ao longo do tempo. Os poetas da poesia concreta escolheram um paideuma que era relevante para a construção desse projeto deles. E esse paideuma foi muito importante, e o Zelino era muito ligado nisso. Então, ele prestou muita atenção nesse tipo de coisa e dedicou uma parte considerável da sua vida, mas principalmente a partir dos anos 80 e 90, a produzir antologias que tanto se referiam diretamente ao paideuma da poesia concreta, como também ampliavam isso, né? E é isso que eu quero comentar também a respeito do Zelino. Então, eu tenho aqui, vamos voltar para cá, eu tenho aqui os livros do Zelino, vou pegar, comentar primeiro essa questão da antologia, né? O Zelino foi um grande, além de poeta, ele foi um grande antologista. Então, eu tenho aqui algumas da série de antologias que ele fez para a editora Nova Fronteira. Tudo isso, gente, hoje, que eu saiba, está fora de catálogo, o que é uma loucura, porque são coisas extraordinárias. E eu tive, no começo dos anos 90, que eu considero um privilégio, ter podido fazer resenhas desses livros para o Globo, para o Jornal do Brasil, na época que eu morava no Rio de Janeiro, andei fazendo resenhas uma época, e eu recebia esses livros e fiz resenhas de alguns deles. Então, por exemplo, esse aqui, né, Grandes Sonetos da Nossa Língua. O soneto é uma forma fixa na poesia, né? Esse aqui é de... Eu tenho que falar as datas, né? 1987. O soneto é uma forma fixa na poesia. E o Zelino, que não era da turma do soneto, nem nada disso, ele, no entanto, tinha o ouvido. Ele tinha um ouvido musical que não era normal, e ele prestou atenção nisso e fez uma coletânea com algumas coisas extraordinárias de vários sonetistas. O soneto, que é essa forma tão praticada na língua portuguesa, mas também tem sonetos aqui de outras línguas. Essa outra antologia, que é também mais ou menos da mesma época, deixa eu ver, essa aqui, foram todas pela editora Nova Fronteira. Essa aqui é de 1989, Grandes Poetas, não, Os Poetas da Inconfidência. Aqui ele faz um recorte sincrônico, né? Ou seja, ele escolhe no tempo dele, para a sensibilidade dele, aquilo que ele julgou relevante no passado da poesia chamada Árcade, ou da poesia dos poetas da Inconfidência Mineira, e ele, de alguma maneira, também faz um recorte em certos aspectos que dialoga com um texto também pouco conhecido hoje em dia, do Oswald de Andrade, que foi uma tese dele, chamada Arcádia em Confidência, justamente sobre a poesia dos poetas ligados à Inconfidência Mineira. Então, esse aqui. Um outro livro do Zelino, desses grandes poetas da língua inglesa do século XIX, poetas que foram importantes, inclusive, para a sensibilidade brasileira. Nós tivemos pessoas no Brasil traduzindo, esse é de 1988. É tudo mais ou menos da mesma época, vocês estão reparando. A gente teve muita gente traduzindo, não só depois os próprios poetas da poesia concreta. Augusto de Campos, por exemplo, fez traduções de poetas de língua inglesa. O Zelino fez antologia traduzindo, né? Então tem muita tradução aqui também do próprio Zelino. Aí a gente vai entrando no terreno da tradução, né? Também, que é um terreno especialmente importante do Zelino, né? Então aqui a gente tem os poemas do Bocage, né? Também traduzidos pelo Zelino, esse poeta francês, né? O livro é de 1987 também. Então, vocês vão vendo que é uma produção tremenda, e ainda na língua francesa, mas muito depois do Bocage, vocês têm aqui o Stéphane Mallarmé, né? Um dos poetas que está no paideuma da poesia concreta. Essa é uma tradução de 1990. Então, vocês vejam, as antologias do Zelino, que incluem processos tradutórios também, né?
são extraordinárias, porque pegam um espectro muito grande da produção poética, nesse caso, da produção poética ocidental, né, principalmente. Não bastasse isso, Zé Lino é o tradutor dos cantos do Ezra Pound. Foi ele que fez a empresa tradutória fundamental de traduzir todos os cantos do Ezra Pound. Eu esqueci de trazer aqui, mas eu tenho. É uma tora desse tamanho assim, né, com todos os cantos do Ezra Pound. Ninguém arriscou fazer isso, e ele tomou para si a tarefa e fez. E esse é um dos outros feitos do Zé Lino. Nesse aspecto da tradução, o Zé Lino também tem que ver muito com outro poeta que foi muito amigo dele, né, que é o poeta Mário Faustino. Eu tenho alguns aqui, né? Mário Faustino, autor dessa série de poemas O Homem em Sua Hora e outros poemas. Poeta que morreu muito jovem, no acidente aéreo, ainda nos anos 50, e que tinha muita ligação com o pessoal da poesia concreta, embora não tivesse querido embarcar, né, na aventura que os demais contemporâneos dele estavam fazendo. Embora tivesse esse entusiasmo pelos autores que os poetas da poesia concreta estavam lendo, em particular pelo Ezra Pound, ao mesmo tempo também ele não tinha grande interesse em participar, como o próprio Ezra Pound também não demonstrou estar descrito e narrado nos livros dos Irmãos Campos e do Décio Pinhatari sobre Ezra Pound, inclusive a reedição dos cantares do Ezra Pound, a seleção feita pelos Irmãos Campos, pelo Zé Lino, pelo Décio, enfim, por todo o grupo, né, e que saiu recentemente em nova edição pela Cobalto, lá do Vanderlei Mendonça, de São Paulo. O Mário Faustino, ele era um poundiano, ele era um encantado pelas ideias da Ezra Pound, dessa coisa da antologia e do ensino da poesia, tanto é que ele, no seu curto período de vida, escreveu não só esse livro de poemas, mas escreveu também uma série de textos que estão reunidos nesse livro aqui da Fundação Casa de Jorge Amado, aqui de Salvador, da Bahia. Essa é a edição que eu tenho, mas eu sei que existe uma outra edição chamada Evolução da Poesia Brasileira, e principal livro do Mário Faustino, que todo mundo devia dar uma olhadinha, quem tem interesse em poesia, que é esse aqui, Poesia e Experiência, que é uma reunião das colunas que ele fazia, com esse mesmo nome, Poesia e Experiência. Ele fazia uma coluna no jornal, em que ele publicava todo dia um texto comentando um poeta e dando exemplos, e às vezes oferecendo traduções também. Isso foi tremendamente importante para gerações de pessoas depois. Eu mesmo fui um leitor ávido desse livro Poesia e Experiência, do Mário Faustino, porque é uma espécie de curso de poesia, coisa que as pessoas hoje não estão muito interessadas em buscar, né? Mas deveriam, sobretudo quem está escrevendo poesia. Isso aqui é ótimo, porque te dá uma noção de que você precisa, a coisa mais difícil de fazer, né? Você precisa cortar as coisas que são irrelevantes na sua poesia e buscar, né, a experiência naqueles que foram os que inventaram a linguagem, que criaram novas formas para essa linguagem, que é a linguagem da poesia, e, portanto, trouxeram ela a um patamar muito grande. O próprio Zé Lino reuniu os poemas dele, primeiro num livro ultra despretensioso. Você veja, ele traduziu Ezra Pound inteiro, os cantares do Ezra Pound todos, não toda a obra do Ezra Pound, mas os cantos todos. Traduziu todos os cantos do Ezra Pound, fez esse tanto de antologias de poesia que eu mostrei para vocês aqui, e para a poesia dele mesmo ele nem prestava tanta atenção assim. Mas aí acabou que lá, pelos idos também dessa época, 1987, finalmente saiu a antologia de poesia dele chamada Escreviver, né? Num livrinho fininho, bem pouco pretensioso, que contém desde os poemas dele da época da poesia concreta e até antes, passando pela poesia concreta, chegando até a poesia posterior, né? É justamente a segunda parte do livro, é a parte justamente da poesia concreta, onde está um poema que hoje seria tão bom relembrar, né? Um poema que foi fundamental, por exemplo, nos anos 50, para a campanha
chamada O Petróleo é Nosso, que visava defender o monopólio estatal do petróleo e, portanto, a manutenção da Petrobras, que desde o início foi bombardeada, como nós sabemos, por toda sorte de sabotagem, de propagandas negativas, que começaram, inclusive, com dizer que o Brasil não tinha petróleo, não era possível explorar petróleo no Brasil e tal. Isso é uma longa história, quem tiver interesse nisso deve procurar saber disso. Aliás, eu falei ainda agora de um outro nome que eu só mencionei de passagem e passei reto. E a minha intenção não era essa, era mencionar isso com mais detalhe. Então, eu menciono agora. Zé Lino era casado com Ercila Azeredo Grunewald, que vem a ser irmã de Lígia Campos, que se casou com Augusto de Campos. Então, havia também uma proximidade familiar, e o irmão mais novo dessas duas mulheres que se casaram com Zé Lino Grunewald e com Augusto de Campos era justamente Ronaldo Azeredo, eram o clã Azeredo, né, a família Azeredo, e o Ronaldo era o mais novo, que chega à poesia concreta já direto no sem-versismo da poesia concreta, porque ele, quando começa a fazer os seus primeiros poemas, ainda adolescente e muito jovem mesmo, ele vê o pessoal mais velho ali à volta dele fazendo aquela experiência e diz assim, eu vou tentar fazer isso aí também, e aí se torna um poeta extraordinário. De Ronaldo Azeredo por exemplo, um poema que pertence à maior parte das antologias que existem mundo afora, e inclusive nos livros didáticos no Brasil também, de poesia concreta, que é o poema Velocidade. Para quem tiver interesse no Ronaldo Azeredo, eu vou deixar aqui um card, aqui em cima, vou deixar um card dos 3 programas que eu fiz juntamente com o Escandurra, né, sobre a reedição que ele fez, a compilação que ele fez, a caixa que ele fez dos poemas do Ronaldo Azeredo, que está dentro de uma outra playlist que eu estou tentando desenvolver ainda aqui no canal, chamada Pod ao Vivo, que é a playlist, uma playlist que é um podcast, né? O primeiro exemplar desse podcast justamente foi feito com o Escandurra, livro caixa, né, sobre Ronaldo Azeredo, e eu o entrevistei em 3 partes. Né? E então, eu vou deixar o link aqui, e aí depois, se você tiver interesse, procure lá saber, porque a história do Ronaldo também é uma história muito bonita. Mas eu volto ao Zé Lino agora e volto à questão que eu mencionei aqui do petróleo, né, para citar o poema do Zé Lino que ele fez para essa questão da luta pelo petróleo. Esse poema circulou na mídia, digamos assim, na época, não é, como parte do esforço de jovens que estavam lutando pela manutenção do monopólio do petróleo no Brasil e pela Petrobras. O poema diz assim: preto, um jato, preto, preto, um óleo, preto, preto, um fato, preto, preto, petróleo, nosso, 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 nosso petróleo. É um poema que tem uma disposição gráfica que funciona como partitura de leitura do poema, né? Uma das características também da poesia concreta, e é um dos achievements, né? Como dizem os americanos, é um dos acontecimentos fundamentais da poesia concreta. Né? O Zé Lino tem alguns desses poemas extraordinários, como esse aqui, né, que é numérico e silábico, né? 4 numerais 4, 3 numerais 3, 2 numerais 2, 1 numeral 1, e o 5 são as 5 letras da palavra 5. Né? Então, são achados como esse que o Zé Lino tem, e o que eu já citei no início, Vem e Vai, né? Que é uma espécie de loop infinito, né? Vai e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai. Eu sempre vejo com uma certa familiaridade com o poema do Oswald de Andrade, que também está no Poema da Poesia Concreta, né? O Oswald de Andrade, um poema
que diz assim: as coisas vêm, as coisas vão, as coisas vêm e vão, não em vão. E eu acho que o poema do Zé Lino é uma espécie de sequência desse poema oswaldiano. Pois bem, nos anos 80, então, Zé Lino publica finalmente uma antologia dele, né? Tinha publicado pequenos poemas aqui, ali, acolá, em antologias soltas, né? Ou em revistas, ou então em pequenas tiragens, mínimas tiragens, e aí sai esse livro. Aí, anos depois, então, se montou uma antologia realmente consistente, foi no ano de 2008, já tinham se passado 8 anos da morte dele, aí saiu a antologia completa, né, pela editora Perspectiva e pela Biblioteca Nacional, chamada Escreviver, né, em que aí eles pegam, inclusive, o próprio poema Escreviver, é um poema também de Zé Lino: ver, viver, rever, reviver, escrever, escreviver. E a antologia Escreviver, que está na coleção Signos, número 47, da editora Perspectiva, aí tem não só uma apresentação muito melhor dos poemas, com mais cuidado e tudo, né, uma edição mais bonita, né, como também tem outros textos dele, textos que são em verso também, né, alguns poemas realmente extraordinários, que não são poemas mais paudianos, né? E que já aí entra também o texto que eu já tinha mencionado antes, né? Em homenagem a Zé Lino, que o Augusto fez, esse texto primoroso, não é sempre bom insistir, é um texto fabuloso. E havia também a edição, né? Uma edição, como eu disse, ele fez edições pequenas, como essa aqui, por exemplo, em tiragens pequenas, 1 e 2, né? Com capa, se não me engano, de Décio Pinhatari, capa e quarta capa de Décio Pinhatari, que foi editada em 1958, né? Foi uma edição do autor. Então, aquelas edições pequenas, e aí, com o passar dos anos, então, que foi possível fazer uma edição mais extensa, com poemas muito interessantes, tanto poemas da fase, digamos, mais, costuma-se dizer, ortodoxa da poesia concreta, e os poemas posteriores e anteriores, e alguns são muito interessantes, muito doidos. Eu só vou citar um trechinho aqui, de um poema escrito em 62, em que isso já é um período posterior, um pouco posterior à poesia concreta. Tem um trecho do poema, não vou ler o poema todo, que é longo, um trecho que é muito interessante, que ele diz assim: diga sim ou diga não ou diga sim, diga bem ou diga mal, diga vem ou diga vai, diga aqui ou diga ali, diga mais ou diga menos, diga algo ou diga baixo, diga cedo ou diga tarde, diga agora ou digo nunca, diga preto ou diga branco, diga por ou diga para, diga guerra ou diga paz, diga rublo ou diga dólar, diga Deus ou diga demo, diga tudo ou diga nada, sim, 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 ou não, 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 diga, diga e diga, diga, não à mistificação e sim à revolução. E assim o poema continua, né? Enfim, eu não sei se está, acho que está em catálogo. Se vocês puderem conhecer o Escrever de Zé Lino Grunewald, é sensacional. E aí também ele escreveu um texto um livro de ensaios, né? Um dos livros de ensaio dele, chamado O Grau Zero do Escreviver, que está publicado também pela Perspectiva, na coleção Debates, e que é um texto dele de ensaios sobre poesia e sobre literatura, ensaios muito interessantes. Esse já é um livro que também saiu posterior à morte dele, em 2002, e é um livro extraordinário também. E aí tem um detalhe mais importante, né? Que não é só essa atuação do Zé Lino. O Zé Lino também atuou no cinema, né, como crítico de cinema. Ele foi crítico de cinema, escreveu sobre cinema, e, inclusive, eu me lembro de que
há muitos anos atrás, lá quando eu comecei o meu mestrado em comunicação e semiótica, o meu primeiro professor no mestrado foi o Arlindo Machado, o saudoso Arlindo Machado. E o Arlindo, quando soube que eu vinha do Rio de Janeiro, ele falou assim: tem um cara lá no Rio de Janeiro que eu acho sensacional, que é o meu ídolo, é Zé Lino Grunewald. Eu já conhecia Zé Lino. E porque o Zé Lino tinha escrito uma série de textos sobre cinema que foram publicados pela editora Civilização Brasileira nos anos 60, que são textos extraordinários, né? E eu, inclusive, tenho os livros aqui. Zé Lino tem uma história paralela como crítico de cinema, na qual ele desenvolveu algumas das fontes e comentou, se tornou uma espécie de comentador fundamental das fontes também fundamentais do cinema brasileiro, do que a gente conhece até como cinema novo. Ele publicou esse livro aqui, A Ideia do Cinema. Era esse livro que Arlindo Machado estava me falando. Esse livro é de 1969, essa é uma edição de 1969, mas o livro pode ser ainda mais antigo. Por que o Arlindo era fã do Zé Lino? Porque o Zé Lino reuniu nessa antologia, mais uma vez, alguns dos textos fundamentais sobre cinema, de Herbert Reed, Merleau-Ponty, Suzanne Langer, e, entre eles, o Zé Lino pôs em circulação um texto que viria a ser muito famoso no contexto acadêmico brasileiro, que é citado até hoje, chama-se A Obra de Arte na Época, aqui está assim o título, A Obra de Arte na Época de Suas Técnicas de Reprodução, que eu acho que talvez é a melhor tradução para o título, ao invés de reprodutibilidade técnica, né? Embora seja isso que o texto, o título em alemão queira dizer, né? Essa propriedade de reprodução, a obra de arte na época de suas técnicas de reprodução, do Walter Benjamin, texto que até hoje é citado. E, além disso, ele também, essa é outra razão porque o Arlindo gostava muito dele, ele também foi buscar e traduziu o princípio cinematográfico e ideograma do Sergei Eisenstein, o famoso cineasta russo, né, que fez o Encoraçado Potemkin, que fez Outubro, né, enfim, uma série de filmes, participou, filmes que fazem, divulgam e propagandeiam a Revolução Soviética e que também custaram para ele muitos dissabores depois com essa própria Revolução. Né? Além de outros textos do Alain Resnais, do Jean-Luc Godard, ou seja, o Zé Lino foi importantíssimo para espalhar, né, um conjunto teórico que formou isso que a gente chama da geração da Nouvelle Vague, que lá no Rio de Janeiro o pessoal chamava de geração Paissandu, que frequentava o cinema onde os filmes da Nouvelle Vague costumavam passar. Enfim, uma época, né, se formou, e um conjunto de autores, de pensadores se formou com a influência do Zé Lino Grunewald, que, aliás, é alguém que, ele sempre contava essa história, recepcionou aqui no Brasil, quando ele veio ao Brasil, o cineasta alemão Fritz Lang, esteve com ele rodando pelo Rio de Janeiro, enfim, muita história. E, mais recentemente, o Rui Castro organizou para a Companhia das Letras esse outro livro do Zé Lino, chamado Um Filme é um Filme. Isso é uma edição de 2001. Um filme é um filme. Está aqui o subtítulo Cinema de Vanguarda dos anos 60, porque o Zé Lino foi o principal intérprete de autores como Alain Resnais. Quem não viu ainda O Ano Passado em Mariambá, né? Quem ainda não viu Oito e Meio, de Fellini, quem ainda não viu muitos outros filmes desses, está tudo comentado aqui, filmes que são absolutamente fundantes na história do cinema, Viver a Vida, né, do Godard, enfim,
uma série de filmes e até crônicas posteriores, né? Tem um índice remissivo em que você pode encontrar os autores e os filmes que são citados o tempo todo aqui. E o Rui Castro, que era amigo do Zé Lino, olha, os filmes que são comentados pelo Zé Lino, olha por onde o Zé Lino andou. 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, são alguns dos filmes citados aqui na contracapa. Acossado, do Jean-Luc Godard, né, o clássico, Anita Ekberg, em A Dolce Vita, né, Mônica Vitti, Alain Delon e Eclipse, né, do Antonioni, e assim por diante. Quer dizer, Zé Lino foi, inclusive está aqui a cenazinha, né, do Acossado, filme que, aliás, foi comentado agora por um outro filme, eu cheguei a assistir recentemente, não vou lembrar do nome do filme, mas fui assistir um filme em que os personagens, na verdade, são as pessoas que rondavam Godard quando ele começa a filmar esse primeiro filme dele, que é o À Bout de Souffle, né, que no Brasil recebeu o título de Acossado, né, do Jean-Luc Godard, que mudou, que criou toda a história lá da Nouvelle Vague, né, que não era só ele, era Truffaut, etc. O Zé Lino foi o cara que descreveu para as sensibilidades brasileiras o que era essa história da Nouvelle Vague, que trouxe isso. Ao mesmo tempo, Zé Lino era também um musicólogo, um grande fã de música. Mas a música que ele gostava era a música brasileira mais antiga. Ele era fã da música feita nos anos 30, nos anos 40, aqui vai cair. Nos anos 30, nos anos 40, ele era fã da música dos grandes cantores, né? Orlando Silva, Silvio Caldas, enfim, ele era um grande fã de Carlos Galhardo, um grande fã de tango também. E como ele era muito amigo do cineasta Júlio Bressani, muitas vezes você, quando assistir os filmes do Júlio Bressani, você pode, de repente, no meio do filme, rompe lá uma canção que ninguém mais lembra, gravada ainda em discos de 78 rotações, entra uma canção mais obscura de Noel Rosa, uma canção cantada por Mário Reis, alguma coisa assim, e aí você diz como é que o Júlio Bressani desencavou isso. Não foi, às vezes não foi o Júlio Bressani, às vezes foi uma conversa do Zé Lino com o Júlio Bressani, e o Júlio sempre recebia essa consultoria, né, de música e acabava entrando. E o Zé Lino também acabou entrando num filme do Júlio Bressani chamado Gigante da América, no qual trabalha o Décio Pinhatari e trabalha também trabalha o saudoso, grande ator José Lugoi, e também, numa passagem muito rápida, aparece também o Zé Lino Grunewald, né? Que fazia, no filme, fazia o papel do grande cantor de tango Carlos Gardel, se não me engano. Então, assim, o Zé Lino transitou por muitos universos diferentes. Nos seus curtos 69 anos de vida, ele passeou por muita coisa e deixou, gente, uma obra que é absolutamente excepcional, né? Se juntar os livros de cinema, os livros, as antologias. Isso aqui não é tudo ainda não, viu? Falta a tradução do Pound, falta um monte de outras coisas aqui, porque eu não tenho tudo aqui em casa. Embora fosse amigo dele, uma pessoa de uma adorável afabilidade, muito divertido, muito engraçado. Sinto muita falta do Zé Lino, né? Então eu quis também fazer esse vídeo também como uma crônica de homenagem ao Zé Lino, homenagem tosca, porque, enfim, uma série de erros e de falhas e tal, mas, ao mesmo tempo, de qualquer forma, uma homenagem sincera a esse grande mestre a quem eu devo muita coisa, né? A gente ligava para o Zé Lino e começava a conversar com ele, já batendo papo no telefone, você já aprendia zilhões de coisas, né, com ele.
E então eu queria deixar expressa essa minha saudade, Zé Lino, que, se fosse vivo agora, estaria fazendo 95 anos, e que se foi faria agora, teria feito agora no dia 13 de fevereiro. Ele fazia aniversário no dia 13 de fevereiro, teria feito 95 anos. A gente precisa ler mais Zé Lino, precisa conhecer mais Zé Lino Grunewald, ou Zé Lino, simplesmente, como a gente chamava, como os amigos dele, as pessoas próximas, o chamavam sempre na intimidade, o Zé Lino. Saudades do Zé Lino, e saudades também do grande Ronaldo Azeredo, outra figura extraordinária, que, como eu disse a vocês, a gente já andou passeando pela obra dele aqui algum tempo atrás. Eu disse, e torno a repetir, os cards vão estar aí da outra playlist nossa que a gente está tentando começar a fazer aqui no canal, playlist do Pod ao Vivo, né, do podcast do canal Arte ao Vivo. Então é isso. Se vocês gostaram, então peço mais uma vez que vocês deixem comentários, se inscrevam no canal. A gente está com 1.500 inscritos, mas a gente pode chegar a 2.000, né? Essa é a nossa próxima campanha, então eu estou também insistindo nessa direção. Deixem o seu like, né, se vocês gostaram, e qualquer hora dessa eu volto aí com mais uma crônica ao vivo. Grande abraço a todos e até a próxima.